Nós vamos conversar com o Ricardo Freitas, que já se encontra aqui no estúdio, justamente numa quarta-feira, diante de tantas coisas, né, que acontecem no mundo, e para a gente falar sobre empatia. E é muito importante. O Ricardo Freitas, que é analista comportamental. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao nosso programa, meu amor. Fica à vontade. Ele veio hoje, nesta quarta-feira, mexer com quem está em casa, nesse clima gostoso. Muita gente acordou, está acordando nesse exato momento, assistindo o nosso programa. Muito obrigada pela audiência. Hoje é uma quarta-feira, ainda para alguns de feriado até meio-dia. E é justamente nesse momento que nós queremos mexer com você. Você já ouviu falar na palavra empatia? E essa palavra empatia, o que ela significa para você? Eu não vou colocar nem nossos meninos para falar sobre esse assunto. Eu pergunto para você que está em casa. Você já foi entender o que é verdadeiramente uma empatia? Não vá para o Google, não. Não vá para o Google, não. Espera o que o nosso analista comportamental vai falar sobre empatia. Será que você entende verdadeiramente o que é? E aí a gente resolveu trazê-lo para cá, para a gente falar sobre os tipos de empatia. Para começo de história, eu imaginava que empatia era empatia, pronto e acabou. Pronto e acabou. Eu imaginava. Mas não é bem assim. Existem tipos de empatia e como elas podem afetar as relações. Como ela pode afetar a tua vida com a tua mãe, a tua vida com teu pai, a tua vida com os teus amigos, com teu cônjuge. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco sobre empatia. E não dessa empatia que você sai buscando, porque você sabe que se o entendimento fosse fácil, tudo seria fácil na vida. Bastava você ter esse entendimento e seguir o seu entendimento. Para coisas boas, daria tudo certo. O problema é que quando a gente vai buscar uma informação, eu entendo de um jeito, você entende de outro. E muitas vezes a gente precisa de um bom professor para nos ensinar. Já ouviu falar que quando você está em sala de aula, você olha e diz assim, uma amiga diz assim, professor tal, gosto tanto dele, porque ele ensina de um jeito que eu não preciso nem pegar o livro para ler. Do jeito que ele fala, eu já sei, quando chega no dia da prova, eu arraso. Já ouviu falar nisso? Aí tem aqueles, rapaz, não suporto aquele professor. Por quê? Não entendo nada do que aquele homem fala. Ele pode ser inteligente, mas para ele, porque para mim eu não entendi nada. Já ouviu falar nisso também? E tem aquele professor que você vai para a sala e diz assim, rapaz, eu estou aqui assistindo a sala desse professor, mas ô dicção ruim. Eu não sei nem o que ele está falando. Já ouviu falar nisso também? Aquele professor que ele fala, sabe tudo, está arrasando, mas só para ele? Você não entende uma vírgula do que ele está falando, porque ele fala e você não captou a informação, porque a dicção é ruim. Aí a gente precisa entender algumas coisas para a gente chegar à conclusão do que a gente pensa, do que a gente acha. Isso é aquilo tudo mesmo que a gente está vendo. Muitas vezes o que você pensa do outro fala mais de você do que do outro. E aí a gente vai conversar com o nosso querido Ricardo Freitas. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Vanusa. Que satisfação revê-la novamente. A satisfação é nossa. Muito obrigado pela oportunidade. E querendo ou não, nós estamos em um período religioso, né? Sim. Que é o período da Quaresma. Sim. E é um tema bastante importante para abordarmos sobre empatia. Porque tem muitas pessoas que conhecem a empatia de forma superficial. Mas a verdadeira empatia ela é muito mais profunda. E aí nós vamos explicar para quem está em casa. Eu confesso para você, Ricardo, que eu imaginava que empatia era uma única e exclusiva. Né? E a gente precisa primeiro entender quais são os tipos. Primeiro a gente tem que entender o que é empatia. E aí a gente precisa explicar para quem está em casa os tipos de empatia. E aí a gente se aprofundar na conversa. Pode ser? Pode ser. Então explica para quem está em casa. Bom, primeiro eu quero começar falando sobre inteligência emocional, para podermos entender um pouco de empatia. A inteligência emocional é um conceito da psicologia, ao qual vai nos fazer entender como podemos gerenciar as nossas emoções. Dentro da inteligência emocional, existem 5 habilidades ou competências, como vocês queiram chamar. A primeira é o autoconhecimento, que é de suma importância para conhecermos e detectarmos o nosso estado emocional. O segundo é o autocontrole emocional, aonde se porventura acontecer algum episódio
e você, pelo calor da emoção, sentir raiva, para você poder não despejar sua carga emocional negativa, você vai ter o controle daquela emoção. A terceira é a alta motivação. Como permanecer motivado diante das intempéries dessa vida, para que você nunca venha desistir dos seus objetivos. E a quarta, ao qual é o tema que vamos abordar esta manhã, é sobre empatia, que é a quarta habilidade. E a última e a quinta e última habilidade é a relacionamentos interpessoais. Existe, Vanusa e telespectador, 3 tipos de empatia. Uma delas eu achava que era a única e exclusiva, que envolve muito o lado emocional. Isso. Eu achava que era só isso, mas é bem mais do que a gente possa imaginar. São 3 tipos, é isso? Isso, Vanusa. São 3 tipos de empatia que existe. A primeira empatia é a empatia cognitiva. Essa empatia, ela já vai mais para o lado racional. É uma empatia de análise, aonde você vai ver certa pessoa passando por algum problema, por alguma circunstância, e você não vai agir de forma rápida, mas você vai analisar todo aquele contexto para você poder ir até aquela pessoa para ajudar e estender a mão até aquela pessoa. Então, a primeira empatia é a cognitiva, a racional. E tem a emocional. Como é que a emocional acontece? Bom, a segunda empatia é a emocional. A empatia emocional é aquela que você se encontra diante de uma circunstância que você vê a pessoa passando por um certo problema e você não vai analisar, mas pelo impulso da tua emoção, você automaticamente vai estender a mão e vai ajudar aquela pessoa que está passando por aquele problema. E eu quero fazer uma observação aqui, que foi feito um estudo científico com mais de 300 mil pessoas em 57 países, que as mulheres são mais empáticas do que os homens. Os homens já são mais racional, mas as mulheres têm mais sensibilidade emocional do que o homem. Vou já tocar nesse assunto. E peço que as mulheres entendam como eu vou tocar nesse assunto, que eu acho muito importante e necessário. Estamos vivendo uma época que essa tal dessa empatia, principalmente muito emocional, tem trazido muitos danos para a Terra. Muitos danos para a Terra. Se nós temos 3 tipos, um é cognitivo, o outro é emocional e um compassivo, né? É isso? Exatamente. E nós vamos já entender, quero que você fale sobre esse compassivo. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo justamente uma época onde falar de empatia e falar os 3 tipos de empatia nunca foi tão necessário. Você sabe que desde a semana passada que nós já estamos com essa entrevista marcada para estar hoje aqui no programa. Mas nunca ela foi tão necessária e tão importante como para hoje. Você vê que é tudo conforme o que tem que ser. A gente se planeja, foi o que aconteceu, a gente se planejou para tratar desse assunto nesta quarta-feira, mas diante do que vem acontecendo na Terra, diante do que vem acontecendo nos últimos dias, essa questão da empatia faz com que as pessoas entrem realmente na certeza de que não tem como você ter só uma empatia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque numa era digital que nós estamos vivendo, tudo vira um furacão e tudo vira um problemão. Como você se livrar desse problemão? Um problema que pode trazer várias situações graves para a vida daquele ser humano. Porque se a gente sabe que estamos num dia, sim, estamos num dia religioso para os católicos, para falar da quarta-feira de cinzas. Mas a gente precisa entender que o ser humano, ele está ficando muito irracional diante das situações. Acontece algo, as pessoas não analisam, automaticamente elas querem jogar nas redes sociais e elas querem seguidores. Elas querem que as pessoas falem do que elas estão falando e está todo mundo muito sem noção do que está falando. Né? A gente tem que ter muito cuidado. E essa empatia nunca entrou tão bem nessa conversa de hoje como nós estamos conversando. E aí eu queria que você falasse sobre essa terceira, que vem falando justamente
desse outro tipo, compassiva, o que na verdade é? Essa compassiva ou empática é a que mais vai trazer o equilíbrio entre a racionalidade e a emoção. Ela é a mais importante dentre tanto a racional como a emocional. Essa compassiva é o equilíbrio entre das duas, entre a racionalidade e a emotiva. Vou dar um exemplo para você entender e você também. De quem tira a água, de quem coloca a água fria no meio das duas situações. Exatamente. Muito entendeu? Interessante. Se você encontrar uma pessoa que está passando por algum problema, você não vai agir rapidamente de forma racional e também não vai agir pelo impulso das suas emoções. Você vai fazer uma análise da situação para você poder desenvolver a emoção correta para poder ajudar aquela pessoa. O que nós temos mais visto hoje no meio da sociedade é como a própria Vanusa abordou aqui, que é a questão do interesse pelo like, de ficar conhecido nas redes sociais. Nem que seja fazendo maldades com a vida do Exatamente. outro. Nem que seja destruindo a vida do outro. Vocês já pararam para analisar que isso é gravíssimo? Você simplesmente pode acontecer de não ter empatia. Eu não tenho empatia por fulano. Um exemplo. Eu não vou usar a razão. Eu vou usar a minha emoção para não ter empatia. Já não gostava, já não tinha simpatia, já sabia que ela era o que eu imaginava que ela era. De repente nem é. E aí você aproveita aquela empatia que você não tem, ao contrário, que você não suporta, sem nem conhecer, muitas vezes, porque você tem, às vezes a sua empatia não vai com por exemplo, com a cara de fulano, você nunca nem sentou para conversar com a pessoa, nunca nem ouviu a conversa que ela tem para lhe oferecer, de repente é calada, tem um jeito sério, e aí quando você conversa, você descobre 1001 oportunidades de você ter uma pessoa agradável do seu lado. E aí, por causa dessa tal empatia, que muitas vezes sua emoção coloca você para conviver, você simplesmente julga, pré-julga, julga, simplesmente coloca a pessoa numa situação ao qual você é o acusador, dali você destrói a vida daquela pessoa de uma forma, é uma vida alheia que está ali. No lugar de você ter a percepção de ajudar, você vai botar mais fogo na lenha, porque você quer ver a coisa pegando fogo. Isso acontece demais? O que mais acontece é o que os especialistas, que ao invés de estender a mão para ajudar ou para entender a situação, pelo contrário, pega as pedras para poder jogar naquela pessoa. Então, esses 3 tipos de empatia é de suma importância você ter esse conhecimento, e eu quero que nesse momento você faça uma análise em relação a você mesmo. Qual empatia você tem desenvolvida? Se é empatia racional, analítica, se é empatia emotiva, emocional, que você age pelo impulso das suas emoções, ou a empatia compativa ou empática, ao qual você vai agir de uma forma equilibrada. É por isso que é importante nós entendermos os 3 tipos de empatia, para depois, quando acontecer certa situação, a gente não vir um sentimento de arrependimento por você ter ajudado aquela pessoa. Então, o equilíbrio emocional, o equilíbrio entre a empatia cognitiva e emotiva é de suma importância. Você sabe que existem situações que elas são assim. Hoje em dia, a gente vê isso muito na prática, não porque não existisse, a vida inteira existiu. Eu gosto do nosso querido Ricardo. De repente, não sou muito fã do Ed. Os dois estão na mesma profissão. Existe ali uma conversação entre os dois que eles criam digamos que uma situação que não seja agradável naquele momento. Um está certo, provavelmente o outro esteja errado. Ambos estejam errados diante desse inflamar da conversação, mas existe um que provavelmente esteja mais certo do que o outro, ou provavelmente, digamos que tenha acontecido alguma situação ali. Se você tiver com a compassiva, você vai entender o que o outro, ambos estão vivenciando naquele momento.
Você vai naquele momento, mas você viu e tal, e tal. Você vai analisar, e na hora que entra provavelmente essa questão da inteligência emocional, o que está acontecendo ali. Nesse momento, o compassivo, ele dá uma bloqueada nessa tal dessa empatia naquele momento. É o que eu imagino, se eu estiver errado você vai me corrigindo. E naquele momento você não está nem para um lado nem para o outro, você está para o lado da situação que está acontecendo naquele momento e quando você tiver a oportunidade, você vai ter a noção, a percepção do que aconteceu ali numa conversação alheia e você provavelmente vai ter uma conversa, um diálogo, talvez com quem você tem muita empatia, ou talvez com quem depois você não tenha tanta empatia, e você vai ajudar a sair daquela situação. Não criar mais fogo, criar mais confusão, mais contendas naquela situação. Porque você pode dizer o seguinte, não, mas eu gosto mais de fulano de tal. Nem que ele esteja errado, mas eu estou do lado dele. E a compassiva não faz isso, né? Exatamente. A compassiva, ela é muito razão também, exatamente. Né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Você não deixa levar pelo teu eu gosto muito afeto. De você, exatamente. Mas meu amigo, não foi certo o que você fez. Chama fulana. Vai ali conversar, entra num diálogo, entenda que aquele momento não foi agradável para ambas as partes. É quem vem para deixar tudo em paz e não botar mais fogo na lenha, né? Exatamente. Foi isso que eu entendi do que você falou. Exatamente. Ela vem para apaziguar. Você não vai se deixar levar porque você tem um certo grau de afetividade, de amizade com aquela pessoa. Mas você vai agir de forma justa. É para isso. Aí onde entra a palavra justiça. Exatamente. Porque senão você arruma inimigos também. Isso. Você arruma, é aquela história. A justiça acaba sendo justa diante das situações. Você cria às vezes uma situação para a tua vida que vai lhe trazer problemas. Isso acontece? Ah, com toda certeza. Inimizade. É o que mais tem. É o que mais tem. Vanusa, é muito raro de encontrar pessoas que têm esse equilíbrio dessa empatia. É muito difícil. O que mais tem é a falta de sensibilidade, que é a cognitiva. É por isso que tem muitas pessoas que não se compadecem das outras. É por isso que tem muitas pessoas que só analisa, mas não age. Então, vivemos diante de uma sociedade que a verdadeira empatia, ela está escassa no nosso meio. Ou cria inimizades. Exatamente. Escolhas. Podemos dizer que quando você pratica de forma justa a empatia, alguém vai se chatear com você e provavelmente, se for uma pessoa que tem uma inteligência emocional, vai entender que você estava fazendo bem. Caso contrário, é um problemão. Exatamente. Aí você procurou e levantou um inimigo. Pronto. Como a gente pode ajudar as pessoas a entender esses 3 tipos de empatia? Como a gente pode ajudar as pessoas a trabalhar esse lado justo na vida de cada uma delas? Realmente trabalhar a compassiva? Ou podemos até ter a cognitiva, podemos ter também a emocional, mas saber lidar. Sempre vai ter inteligência emocional no meio? Se eu lhe disser que a terceira depende das duas. Das duas, né? Então, primeiro você tem que agir pelo racional, passar a desenvolver a racionalidade, depois você vai desenvolver a emotiva. Porque senão você não pratica, exatamente. Né? O que acontece? As mulheres, elas já nascem com o seu cérebro desenvolvido mais o seu lado emotivo. Então, ela vai ter que desenvolver a racionalidade, que é a cognitiva. Porque a partir do momento que as mulheres desenvolver a cognitiva, aí vai dar o encaixe perfeito para vir a terceira empatia. Algumas já praticam essa compassiva, né? Algumas já praticam. Sim. Outras nem tanto. E é isso que eu ia falar, justamente relacionado a nós mulheres, porque eu tenho que me incluir como mulher, mas nós precisamos chamar a atenção das mulheres que aí estão. Falar de empatia hoje, gente, é muito importante. Por que eu trouxe o Ricardo para a gente falar dos 3 tipos e para chamar a sua atenção que está em casa? Tem muita mulher colocando o pé no lugar errado. E com isso, trazendo problemas gravíssimos para o mundo que nós estamos vivendo. Muita mulher interessante, muita mulher inteligente emocionalmente,
mas muita mulher praticando essa empatia emocional. E essa empatia emocional, ela tem trazido graves problemas para a sociedade. Nós precisamos, de fato, de homens e mulheres que trabalhem tanto essa parte cognitiva como também emocional para se chegar a essa compassiva. Porque muitos vêm depois com esse arrependimento. O arrependimento, ele já chega muitas vezes tardio. E aí é onde a gente tem que chamar a atenção de homens, mulheres, da sociedade, dos nossos filhos que estão formando personalidade. Todo mundo nasce com caráter. Mas qual é a personalidade que você quer definida na tua vida? Porque no decorrer da tua caminhada, você pode ter uma personalidade que venha lhe trazer grandes danos. E aí eu queria que você chamasse a atenção para quem está assistindo o nosso programa, porque pode ser trabalhado, né? Ah, com toda certeza. Segundo estudos científicos, nós absorvemos o comportamento dos nossos pais. O que acontece? Tem muitas pessoas que nascem em lar turbulento e por conta disso absorve aquele mau comportamento dos seus pais. Mas deixa eu lhe dizer, tem como você mudar esse quadro, desenvolvendo o autoconhecimento, para você detectar a sua personalidade, detectar o teu estado emocional, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te estressa, aquilo que te gera medo. Então, a partir do momento que você desenvolver o autoconhecimento, eu te garanto que você vai desenvolver de forma automática o autocontrole emocional, a alta motivação, a empatia e vai saber ainda construir relacionamentos interpessoais. Podemos dizer que a sociedade não está sabendo entender as suas emoções. Exatamente, não está sabendo entender. Por isso que tem esse desequilíbrio no meio da sociedade. É por isso que muitas pessoas têm agido pelo impulso emocional e por conta desse impulso tem gerado grandes consequências, porque só depois que ela agiu de forma impulsiva é que ela vai se arrepender, porque ela vai raciocinar aquilo que ela fez. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que aborda condição em todo lugar que você estiver. Seja na escola, dentro de casa, nos cônjuges, dentro do trabalho. Muitas situações você acaba perdendo ou deixando realmente de ganhar por causa de comportamentos assim. Ah, com toda certeza. A sociedade, Vanusa, julga nós, seres do meio social, mais pelo nosso comportamento. Julga muito pelo nosso comportamento. Em todo canto que você for, sempre tem aquele analista que vai te julgar o comportamento. Se eu for com a tua cara, eu vou analisar de uma forma boa. Agora, se eu não for, eu vou te fazer o vilão daquele comportamento. Então, pronto. Então, a gente pode dizer para você que está assistindo o nosso programa que trabalhe esses 3 tipos de empatia para que você possa entender aonde você quer encaixar essa empatia dentro da tua personalidade. Forme-se um cidadão justo. Exatamente. Né? Essa é a palavra certa. Exatamente. Se você trabalhar de fato a justiça, você pode perder alguns tais colegas, mas te garanto que só perde se realmente não for verdadeiros amigos. Ah, com toda certeza. E não é nem perder, é ganhar. É ganhar. Mas muito bom, foi muito bom conversar com você. Quem quiser entrar em contato com você, quiser aprender um pouco mais, não só sobre esse assunto, você que trabalha esse lado mais de comportamentos, né, diante da sociedade, como é que faz? Bom, é só você ir lá nas minhas redes sociais, vá lá no meu Instagram e coloque R Analista Comportamental e no meu canal no YouTube, Palestrante Ricardo Freitas. Dia 24 agora, desse mês, às 8 horas da noite, eu vou estar realizando uma live, ao qual a temática é Crenças Limitantes.